e receberemos nosso ilustre venerável, o doutor Dinair, vai fazer uso da tribuna, vem explanar uma situação pelo qual eu admiro muito, né, a instituição de vocês, preza por um trabalho bacana, belíssimo em Venda Nova do Imigrante. Nós sabemos da importância que você desencadeia, né, em vários setores do nosso município, Dinair. Na sua pessoa, gostaria que o nosso vereador Yuri te recepcionasse e fique à vontade para que você possa vir. E você já conhece aqui bem a Casa de Lei como ex-procurador dessa Câmara Municipal, então fique à vontade para que você possa fazer uso da palavra. Final, permaneça conosco para que, se houver algum questionamento de algum colega vereador, você possa fazer sua fala final. Excelentíssimo senhor presidente dessa augusta Casa de Leis, Filete, pessoal ao qual saúdo todos os demais membros dessa mesa diretora, nobres edis, acompanha a bancada legislativa de Venda Nova do Imigrante, através do qual saúdo a todos, na pessoa do Wallace Rodrigues, carinhosamente conhecido como Lacraia, cidadãos que ocupam as galerias desta casa, através do qual saúdo a todos, da pessoa do meu amigo Rodrigo, presidente da loja maçônica José Cupertino, da cidade de Afonso Cláudio, ouvintes que nos acompanham à distância pelos meios eletrônicos. Presidente, gostaria inicialmente de apresentar, meu nome é Dinair Gomes de Oliveira Júnior, sou advogado e atualmente presidente da loja maçônica 19 de novembro, número 38, dessa cidade. Venho aqui de forma honrosa ocupar essa tribuna. Digo honrosa porque aqui passaram grandes oradores, grandes personagens da história deste município e construíram essa cidade que está sempre à frente do seu tempo. Venda Nova do Imigrante é um exemplo não só para a região, mas a nível nacional, como a gente tem rotineiramente a oportunidade de presenciar nos noticiários. Então, eu espero aqui fazer jus a esse púlpito dos grandes oradores que por aqui passaram. Gostaria de falar, presidente, que no dia de hoje a gente veio falar sobre a maçonaria em razão do último dia 20, que foi comemorado o Dia do Maçom. Como presidente, usualmente eu sou abordado por frequentar a Igreja Católica, sou católico, e muitos me perguntam por que eu frequento a Igreja Católica se eu já sou maçom. E aí a gente tem sempre que explicar que maçonaria nunca foi, não é e nunca será uma religião. Maçonaria nada mais é do que uma associação de homens livres e de bons costumes, e que cada um tem o seu credo. Dentro da maçonaria nós podemos ter protestantes, católicos, muçulmanos, judeus, ou seja, qualquer etnia religiosa, né? Basta ser livre, não livre físico, porque hoje em dia é raro os casos de ausência de liberdade do ser humano, mas livre de consciência, livre de qualquer fanatismo. Essa que é a nossa liberdade. E de bons costumes, cidadãos de bens que são conhecidos pela sociedade pela prática dos bons costumes. Então, a maçonaria não é uma religião. Dito isso, gostaria de aprofundar um pouquinho mais do assunto. Quando a gente fala de maçonaria, ela sempre está ligada à filantropia, né? A filantropia, ela não é o objetivo primordial da maçonaria, por mais que se possa assustar aqueles que não conhecem a associação de forma mais detalhada. A maçonaria, o principal objetivo dela, presidente, é o aperfeiçoamento do homem. É o aperfeiçoamento moral. Cada maçom tem o dever de hoje ser melhor do que foi ontem. Isso a gente chama de autolapidação. É aperfeiçoamento da alma. Então, com isso, gera em nós a consciência de que nós temos que ajudar os menos afortunados. Nós temos que levar a choupana a esperança àqueles que não têm. Isso não se baseia unicamente em doações, em levar a cesta básica, a cadeira de roda. Isso é o usual nosso. Nós tentamos tornar feliz a sociedade com a modificação da sociedade como um todo, né? Cada maçom ele tenta na sua rua, no seu bairro, fazer um pouco, modificar um pouco como membro daquela sociedade, como membro daquele bairro. Então, através desses princípios é que nós tentamos trabalhar. E tem dado certo. Ao longo dos anos, ao longo dos séculos, a maçonaria tem aperfeiçoado homens que têm sido bons exemplos na sociedade. Eu posso aqui citar alguns nomes, perdoe pela dicção, porque eu não sou um especialista na língua, mas nós temos George Washington, James Monroe, Andrew Jackson, James Polk, James Buchanan, Andrew Johnson,
James Garfield, William Macklin, Theodore Roosevelt, William Taft, Franklin Roosevelt, Harry Truman e Gerald Ford. Todos esses nomes, todos foram presidentes dos Estados Unidos da América e formaram o maior país que esse mundo já viu. Ainda podemos citar vários nomes que participaram da Constituição americana, mas a gente ficaria aqui nos alongando durante muito tempo. Podemos citar também cientistas, como Benjamin Franklin, que é um dos pais da física, Fleming, Alexander Fleming foi quem inventou a penicilina, que revolucionou a saúde pública. Temos Rutherford, que é o pai da física nuclear. Temos grandes pensadores como Voltaire, Montesquieu. Temos outros políticos como Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro da Segunda Guerra Mundial, que foi um dos grandes personagens para que a oposição vencesse a Segunda Guerra Mundial. Temos Giuseppe Garibaldi, famoso no Brasil pela Revolução das Farroupilhas, e o principal ato dele foi a unificação da Itália. Temos Simão Bolívar, entre outros. Eu ficaria aqui citando a noite inteira o nome de bons maçons e que modificaram a história do mundo. Só para finalizar, dois grandes destaques seriam o rei Eduardo VII, da Inglaterra, e também o rei Jorge VI, que é o pai de Elizabeth II. No Brasil também tivemos grandes nomes. Temos José Bonifácio, Dom Pedro I, Bento Gonçalves, Duque de Caxias, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, Marechal Deodoro, Barão de Mauá, Assis Chateaubriand e o Frei Caneca. Movimentos sociais. Não poderia grandes homens não participarem dos movimentos sociais. Então, temos revoluções como a Revolução Inglesa, que na época da Revolução Industrial, onde a mão de obra era massacrada, a Revolução Inglesa foi o primórdio dos direitos trabalhistas. A independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, a independência de vários países da América Latina foram proporcionados por maçons, movimentos puramente maçônicos ou com grande influência da maçonaria. E a unificação da Itália, que eu acabei de citar, que teve como personagem Giuseppe Garibaldi. No Brasil temos a Inconfidência Mineira, que foi um movimento quase que puramente maçônico. A independência do Brasil, Dom Pedro I era maçom. A Revolução Pernambucana e a Confederação do Equador, que teve como grande líder o Frei Caneca. A Revolução da Farroupilha, o movimento abolicionista, a abolição da escravatura do Brasil foi muito influenciado pela maçonaria, quase que 100%, e a Proclamação da República. Todas essas benfeitorias históricas refletem na sociedade como ela é hoje. Então eu ouso dizer, presidente, com a mais absoluta certeza, que o mundo só é da forma que a gente encontra porque a maçonaria influenciou. De alguma forma teve um maçom botando o dedo para que a sociedade fosse um pouco mais justa, um pouco mais honesta, um pouco mais igualitária. Bom, se no mundo a maçonaria foi tão beneficente para a sociedade, em Venda Nova não poderia ser diferente. Em Venda Nova do Imigrante, a loja maçônica, ela apoia diversas iniciativas sociais. Qualquer entidade filantrópica que lança um projeto, a maçonaria ele está abraçando. A APAI, a FEPOL, a FEMOR, da Festa do Morango, qualquer instituição. Tanto é que nós já temos o reconhecimento dessa Casa de Lei de utilidade pública, né? Atualmente, o que a loja maçônica tem feito de benefício para a sociedade? Bom, o presidente mesmo presenciou em janeiro, quando eu tomei posse da loja maçônica, nós lançamos o projeto do Centro de Hemodiálise, né? É um projeto que a gente tem um sonho, e todo sonho, um dia, ele foi pensado para depois se tornar uma realidade. Hoje ele está sendo pensado. Atualmente nós temos o apoio do Dr. Rafael, que é um nefrologista, que acompanha esse projeto com a gente. Já foi feito o projeto de curso de instalação desse projeto. Levamos para o Dr. Cleto Venturim, que abraçou o projeto, disponibilizou toda a estrutura do hospital e nos solicitou que fosse feito o projeto de manutenção mensal. Esse projeto foi elaborado pelo Dr. Rafael, foi entregue nas mãos do Cleto e nós estamos aguardando o aval do hospital. Já tem aí, eu acho que uns 2 ou 3 meses que o hospital está analisando esse projeto financeiro para que retorne, para que a gente possamos dar sequência. E não posso deixar de citar que o próprio presidente, como vereador Lacraia, nos procurou ao tomar conhecimento desse projeto e abrir as portas dessa Casa de Leis, colocando à disposição para que esse projeto se torne uma realidade. Eu tenho certeza que ele vai se tornar uma realidade. Ele não vai ficar apenas no sonho. E por fim,
Gostaria de dizer que a loja Maçom 19 de novembro é composta por várias pessoas de iniciativa, várias pessoas que têm capacidade de ajudar a sociedade. E reunidos em advogados, contadores, grandes empresários, nós temos um corpo que pode colocar à disposição dessa Casa de Leis o auxílio. Muitos vereadores têm bons ideais, têm bons projetos, mas não sabem como transformar esse projeto em realidade. Então nós colocamos o nosso corpo intelectual à disposição dessa Casa de Leis. E como exemplo disso, hoje eu trago e entrego nas mãos do presidente o projeto de lei que cria o Centro do Idoso. Esse Centro do Idoso é um compêndio de serviços que já são disponibilizados pela administração pública, né? A saúde, odontologia, psicologia, a gente traz ainda dentro desse projeto de lei a alfabetização do idoso, a gente traz a atividade física. O que diferencia do que já existe dentro da administração pública? Bom, não querendo comparar o idoso à criança, mas o idoso, muitas das vezes, ele depende de alguém para cuidá-lo, para acompanhá-lo. Então, o membro da família não pode, às vezes, sair para trabalhar porque tem um idoso em casa para cuidar. E esse centro de convivência do idoso disponibiliza das 7 às 17 horas para que o idoso vá para lá, ele vai fazer exames laboratoriais, vai ter acompanhamento odontológico, psiquiátrico, psicológico, vai ter toda a assistência da administração pública com serviços que já são prestados, mas num único lugar. E ali a família vai poder deixá-lo, ele vai passar o dia e no final do dia vai poder buscá-lo, ou através de transporte público, né? Então a família vai poder deixar o idoso ali, ele vai ter toda a assistência. Isso é pensando no quê? Pensando no bem-estar da sociedade como um todo, como sempre a maçonaria faz. E nós estamos hoje aqui entregando oficialmente nas mãos do presidente. A gente sabe que um projeto de lei ele não nasce apenas com um único papel, ele tem que ser debatido, discutido com as entidades competentes, no caso o Poder Executivo que vai participar, mas formalmente nós estamos entregando e estamos colocando à disposição dessa Casa de Leis para o aprimoramento desse projeto, né? E é isso que é importante. Como ainda resta alguns minutos, eu gostaria de fazer a leitura, porque o projeto de lei é pequenininho, né? Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, aprove o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Fica instituído no município de Venda Nova do Imigrante o programa de atendimento integral ao idoso, com o objetivo de garantir às pessoas idosas o acesso gratuito a serviços de saúde, lazer, educação, transporte e atividade de integração social. O programa de atendimento integral ao idoso tem como objetivos promover a saúde e o bem-estar físico e mental dos idosos, estimular a socialização e integração dos idosos na comunidade, proporcionar atendimento médico, psicológico e odontológico regular e preventivo, realizar exames periódicos de rotina como medida preventiva para monitoramento da saúde dos idosos, oferecer atividades físicas supervisionadas por profissional de educação física, disponibilizar serviços de fisioterapia conforme a necessidade de cada idoso, oferecer programas de alfabetização e educação contínua para idosos, desenvolver atividades recreativas que estimulem a convivência e a integração entre idosos participantes, assegurar o transporte gratuito de ida e volta aos idosos atendidos pelo programa, providenciar transporte adequado e acompanhamento especializado para idosos com necessidades especiais. O programa será desenvolvido em centros de convivência, unidades básicas de saúde, espaços comunitários ou locais adequados a serem definidos pelo Poder Executivo Municipal, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. O atendimento no programa de atendimento integral ao idoso será gratuito e destinado a todos os idosos residentes no município de Venda Nova do Imigrante, desde que previamente cadastrados no Cadastro Único do Programa Social do Governo Federal, o CadÚnico, mediante inscrição junto à unidade responsável. Não serão inseridos no programa idosos que apresentem estado de saúde extremamente refragilizado, que se encontrem acamados ou que demandem acompanhamento integral e contínuo de um auxiliar, devendo tais casos serem encaminhados para o serviço de atenção domiciliar ou especializado. O transporte gratuito, mencionado nos incisos 9º e 10º do artigo 2º, será disponibilizado em horários e rotinas definidos pelo Poder Executivo Municipal, de acordo com a demanda e as necessidades dos idosos cadastrados no programa. Artigo 6º. Atendimento odontológico previsto no inciso 11 do artigo 2º incluirá consultas regulares para avaliação e tratamento de saúde bucal,
realização de campanhas educativas, fornecimento de próteses dentárias e substituições conforme necessário. Artigo 7º. Atendimento médico previsto no inciso 3º do artigo 2º incluirá consultas regulares, exames complementares quando necessários, acompanhamento de doenças crônicas e orientações de saúde preventiva. Artigo 8º. Atendimento psicológico previsto no inciso 3º do artigo 2º compreenderá sessões de acompanhamento individual ou em grupo, orientação familiar e atividades voltadas à promoção de saúde mental e prevenção de transtornos emocionais. Artigo 9º. O atendimento fisioterápico previsto no inciso 6º do artigo 2º consistirá em sessões terapêuticas regulares, avaliação postural, prevenção e reabilitação de limitações motoras, bem como orientações para exercícios domiciliares. Artigo 10º. As atividades físicas previstas no inciso 5º do artigo 2º serão realizadas exclusivamente com acompanhamento de profissional de educação física e apenas para idosos que apresentarem avaliação médica autorizando a prática de tais atividades. Artigo 11º. Os programas de alfabetização e educação continuada previstos no artigo 7º, no inciso 7º do artigo 2º compreenderão cursos e oficinas voltados à leitura, escrita e inclusão digital, adaptados às necessidades pedagógicas da terceira idade, com metodologia específica e acompanhamento de profissionais habilitados. Artigo 12º. O município poderá celebrar convênios, termos de cooperação ou outras formas de parceria com entidades públicas, privadas, ONGs e instituições de ensino para execução do programa. Artigo 13º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 dias após a sua publicação. Artigo 14. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o que continha, presidente. Muito obrigado.